Oi, amores! No vídeo de hoje vamos falar desse tópico tão importante da álgebra, né, que é a equação, tá? Então, a gente já falou, né, em vídeos anteriores sobre o que é uma expressão algébrica, certo? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nele antes, para depois chegar nesse aqui de equações. E em seguida a gente fala do que é uma equação. Então, a equação ela é uma sentença matemática, né, expressa por uma igualdade e que exista uma ou mais incógnitas. Ou seja, para ser uma equação, ela precisa ter as incógnitas, né, uma ou mais, e precisa ter igualdade, o sinal de igual, certo? Então, por exemplo, aqui x mais 3 igual a 26, isso é uma equação porque contém igualdade e contém um valor desconhecido, né, uma incógnita. Já o caso aqui, x mais 15, não representa uma equação, porque não tem o sinal de igualdade, certo? Então, para ser uma equação, precisa obedecer essas duas condições. Aqui a gente tem outros exemplos, né, de equações, né, e de situações que são apenas expressões algébricas, ok? Então, né, a equação, ela também é uma tradução de uma linguagem, né, que a gente utiliza, uma linguagem natural, para a linguagem matemática. Quando eu falo, por exemplo, um número somado com o seu triplo é igual a 20. Então, podemos representar isso, né, com a linguagem matemática através dessa equação. Um número somado com o seu triplo, né, então triplo deste número, que dá resultado 20. Então, essa é uma linguagem matemática que representa, né, esta situação. Essa linguagem matemática era dada por uma equação, né? Então, é toda sentença expressa por uma igualdade que exista uma ou mais incógnitas, né? Na equação, o que seriam essas incógnitas para a Ju? A incógnita é o valor desconhecido, é o valor que você não sabe quem é, né, até então. Então, no caso aqui, nessa equação, eu estou falando de um número, que eu não sei quem é, que quando eu somo com o seu triplo, resulta em 20. Então, o x, né, essa letra, ela indica a incógnita, ok? Vamos observar essas situações das balanças. Uma relação comum, né, uma analogia comum que a gente faz com o conteúdo de equações é a ideia de uma balança. Por quê? A equação ela indica uma igualdade, né? Uma igualdade entre termos, tá? Mas geralmente a gente tem um valor desconhecido. E quando a gente utilizava, né, há um tempo atrás, hoje em dia tem muitos lugares que não trabalham mais com essa balança, mas essa balança antigamente ela era utilizada com esse mesmo fim, né? Tinha esse mesmo propósito. A intenção dessa balança, né, a gente utilizava em feiras para comprar produtos, para comprar, né, frutas, verduras. Então, para você, né, saber quanto estava, você queria levar 1 quilo de tomate. Então, você colocava um peso de 1 quilo de um lado e ia colocando tomates do outro até o ponto em que essa balança se equilibrasse. No momento que a balança está equilibrada, significa que a quantidade que tem de um lado é exatamente igual à quantidade que tem no outro, né? E é isso que a gente diz que acontece em uma equação, né? É um processo similar a este da balança. Se eu estou dizendo que do lado de cada balança eu tenho 13 quilos, por exemplo, e que do lado de cá eu tenho 6 quilos mais algo que eu não conheço o peso, eu tenho como descobrir este valor, porque, né, se eu sei o total do peso do lado de cá, eu posso fazer essa relação e descobrir que é esse valor aqui. Neste caso é 7, ok? Porque 7 mais 6 resulta em 13. Então, a minha balança ela está equilibrada. Se ela está equilibrada, o que está de um lado ele tem que ser exatamente igual ao que está do outro. Olha os próximos exemplos aqui do lado, né? Então, aqui, observem, né, que o peso final dessa balança não precisa estar concentrado apenas desse lado. Pode aparecer desse lado aqui também, né? Posso dizer, olha, aqui eu tenho 17 quilos. Aqui é só um exemplo, tá, galera? Estou usando a relação de quilos, mas podia ser qualquer tipo de situação, né, que representasse uma equivalência. Então, eu tenho 17 quilos e do lado de cá eu tenho 2 vezes alguma coisa, né? Que somado com 5 precisa dar o mesmo 17. Então, quem que é esse valor aqui, né? Que precisaria estar nesse lugar? Por exemplo, 6, porque 2 vezes 6, 12. E 12 mais 5, né? 17. E aqui também, nessa outra balança, então eu estou falando, né? De um número, um valor, 8, que subtraído de outro número precisa dar 2, certo? Então, aqui teria que ser 8 menos 6 igual a 2. A gente costuma dizer, inclusive, que o que aconteceu nesta balança e nesta balança são casos de equações equivalentes, caso a gente fosse representar como uma equação. Para Ju, por que equivalentes? Porque nesta equação aqui, o valor desconhecido, né, que foi 6, é o mesmo que nesta equação aqui, que o valor desconhecido também foi 6, ok? Em específico, agora no 7º ano, a gente vai trabalhar apenas com equações do primeiro grau com uma incógnita.
Ju, como assim equação do primeiro grau com uma incógnita? Né? O grau da equação são classificações, tá, gente, do tipo de equação. Ela é do primeiro grau com uma incógnita quando ela puder ser escrita com esta forma. Ax é igual a b, né? Onde a e b são números racionais, certo? Números que compõem essa formação aqui, isso é uma forma geral. Como assim, Ju? Né? O que a gente vai trabalhar em específico agora, as equações do primeiro grau com uma incógnita, é um tipo específico de equação, certo? Então, o grau ele é definido a partir do expoente da incógnita. Então, quando a equação ela é do primeiro grau, é quando o expoente da maior incógnita é 1. Ju, eu ainda não entendi. Vamos aos exemplos, certo? E tenham cuidado com esse slide, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, não vou conseguir entender exatamente o que eu estou falando aqui. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, 2y mais 8 igual a menos 4, isso é uma equação, ela tem uma única letra, né? E a gente está querendo dizer que ela é do primeiro grau. Então, este primeiro exemplo é uma situação de equação do primeiro grau com uma incógnita. Ju, por que essa equação é do primeiro grau? Ela é do primeiro grau porque o expoente da minha letra, ele é 1. Ele não está aparecendo aqui, né? Mas ele é 1. Indica, né, que é uma vez essa letra y. Então, por isso, é assim que é determinado o grau de uma equação. Já o 1 incógnita indica que tem apenas uma letra nessa equação, ok? Esse é o tipo de equação que vamos trabalhar inicialmente, do primeiro grau e com 1 incógnita. Observe agora esse outro exemplo. 2x mais y igual a 20. Neste exemplo aqui, essa é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Não. Ju, por que não? Ela pode até ser do primeiro grau, mas ela tem duas incógnitas. Então, não é com esse tipo de equação que vamos trabalhar por enquanto. Aqui é outro exemplo, ó, 7t ao quadrado menos 8 igual a 0. Essa é uma equação do primeiro grau com incógnita? Também não. Por que também não, Ju? Porque aqui nessa equação eu tenho apenas uma incógnita, ok? Mas ela é uma equação do segundo grau. Observa aqui, ó, o expoente da minha incógnita, ele não é 1. Então, por isso, ela não é uma equação do primeiro grau. Certo, galera? Olha o próximo exemplo aqui. 20 é igual a menos x mais 11. Este caso é um caso de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Só tem um único valor desconhecido, que é o x, e o expoente do x é 1. Se a gente olhar o penúltimo caso ali, y igual a 19 menos k, pode até ser do primeiro grau, mas não é com uma incógnita. Observem que tem dois valores desconhecidos, y e k. E o próximo e último caso ali, 25 igual a ao quadrado menos 9, também não é uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 2. Então, inicialmente, iremos trabalhar apenas com equações do primeiro grau com uma incógnita, ok? Vamos falar da raiz de uma equação. O que é a raiz de uma equação, Ju? A raiz de equação é identificar, né, se o valor, se aquele número dado, ele torna aquela sentença verdadeira. Ju, como assim? Se eu pergunto 4 é raiz dessa equação, o que é que eu quero saber, né? O que eu quero identificar? Se quando eu colocar o 4, né, substituir o 4 no lugar de x nesta equação, essa sentença ela se torna verdadeira? Então, se a gente faz 3 vezes 4, né, colocar o 4 aqui, fica 3 vezes 4, 12. E 12 menos 9 vai dar 0? Não. Então, 4 não é raiz desta equação. Já na letra B, 3 é raiz dessa equação? Se no lugar do x eu colocar o 3, eu vou ter a seguinte situação. 3 vezes 3, que é 9. Então, 9 menos 9 dá 0. Então, logo, 3 é raiz dessa equação. Ou seja, a raiz da equação, né, é aquele valor que, quando a gente substitui no lugar da incógnita, torna a sentença verdadeira. Ok? Vamos entender um pouquinho dos conceitos de conjunto universo e conjunto solução. Gente, o conjunto universo são as possibilidades de resultado para aquela situação. Então, quando eu apresentar uma equação como essa, 3x menos 9 igual a 0, e eu disser que o conjunto universo, por exemplo, aqui é o conjunto dos números inteiros, eu estou querendo dizer para vocês que nesta equação, né, só é admitido como resposta, como solução, né, números que façam parte do conjunto dos inteiros. Então, o universo, né, são todos os valores que a variável pode assumir. Então, normalmente, nas questões vai vir determinando que essa equação é uma equação que está no universo dos racionais, no universo dos inteiros. Então, são os valores que aquela letra pode assumir. Já o conjunto solução,
né, ele pode ser entendido como o conjunto de valores que tornam verdadeira a equação, que é a mesma ideia da raiz. Então, o conjunto de solução pode ser associado à ideia de raiz, né, é o valor que torna a sentença verdadeira, certo? Vamos entender um pouco mais de como, né, a gente resolve uma equação. Vamos ver o caso aqui desta balança, tá? Sempre a gente utiliza muitos exemplos de balança para falar de equação. Eu já comentei o porquê, né? Porque a balança traz essa ideia da igualdade. Então, a balança está equilibrada, né? A gente percebe que ela está equilibrada, inclusive, pela imagem, pelo que ela traz, né? Porque os pratos estão aqui na mesma altura, tá? Então, no prato esquerdo há um peso de 2 kg e 2 melancias com pesos desconhecidos. E no prato direito há um peso de 4 quilos, ou 14 quilos, desculpa. E aí, né, a questão quer saber quanto pesa cada melancia. Primeiro, vamos tentar escrever uma sentença matemática, né, que represente essa situação, que é 2 melancias mais 2 quilos é igual a 14 quilos. Né? Então, essa sentença a gente pode escrever matematicamente, né, usando a linguagem matemática, como 2x mais 2 igual a 14, tá? Quando as unidades de medida são as mesmas, a gente não precisa representar esse kg aí para indicar o quilo, tá? E o x a gente já representou, né, utilizou para representar o peso desconhecido de cada melancia. Então, ficou 2x mais 2 igual a 14. Então, esta é uma equação que representa essa situação. Vamos pensar em como resolver. A equação, né, dada dessa forma, 2x mais 2 igual a 14. Então, o primeiro membro é assim que a gente normalmente determina, né? A gente chama tudo que está antes da igualdade de primeiro membro e tudo que se encontra depois da igualdade de segundo membro, né? E a gente sempre tem que ter um sinal de igualdade, ok? E aí, né, as expressões são os termos dessa equação, ok? E para resolver, a gente vai utilizar o seguinte processo. A gente vai utilizar, gente, os princípios da igualdade. Para Ju, o que seriam os princípios da igualdade? Quando a gente pensa nessa balança, se eu faço, né, as mesmas operações nos dois membros, o que isso significa? Significa que os pesos não se alteram. Se a gente voltar lá, nessa imagem da balança aqui, e se eu tiro, né, 2 quilos desse lado e tirar 2 quilos também desse lado da balança, o que vai acontecer? Ela vai continuar equilibrada. E é isso que garante o processo, né, para a resolução de uma equação. São os princípios da igualdade. Então, a gente faz operações iguais nos dois membros, certo? Observa aqui, ó, 2x mais 2 igual a 14. Para Ju, com que intuito a gente faz operações iguais nos dois membros? Sempre com a intenção de deixar a letra isolada. Então, a gente quer isolar a incógnita, que é a letra x, que é o valor que a gente quer descobrir. E para isolar essa incógnita, a gente vai desenvolvendo processos. Como é que funcionam esses processos? Esses processos, né, funcionam com esses princípios da igualdade, ou seja, é a ideia de você retirar, né, ou até acrescentar coisas nos dois membros que vá isolando esta incógnita. Então, se eu retiro 2 desse lado, ó, quando eu faço mais 2 menos 2, então aqui vai dar 0, e aqui eu retiro 2 também, então eu fico com 2x igual a 12, e a partir do momento que eu tenho que 2x é igual a 12, então 1x, né, basta que eu pense na ideia da divisão dos dois membros por 2. Então, x é igual a 6. Vamos ver outra situação. Observe essa outra balança aí, né? Então, mais uma vez, eu estou querendo explorar essa ideia do equilíbrio para a resolução de equação, certo? E falando dessa ideia de equilíbrio, então eu estou querendo dizer que tudo que está neste membro é exatamente igual a tudo que está neste membro, porque a balança está equilibrada. Já escrevi uma equação, né, que representa esta situação, e através dessa equação eu vou começar a minha resolução. Então, para começar essa minha resolução, gente, eu vou fazer operações, né, nos dois membros, sempre a mesma operação nos dois membros, porque vai garantir que essa igualdade vai permanecer, ok? Observe, se eu elimino 50 gramas desse lado da minha balança, observe que eu posso também eliminar, né, na verdade eu preciso eliminar 50 gramas desse lado para que ela se mantenha igual. Então, ó, a cada vez que eu eliminei agora, né, nesse primeiro passo, 50 gramas de cada lado, a minha equação agora ela é uma equação equivalente à anterior. Então, esta equação ela é equivalente à equação anterior, continua sendo uma equação que representa a mesma situação, só que com uma outra cara. É assim que a gente costuma dizer, certo? Eu eliminei 50 gramas de um lado, 50 gramas do outro. O mesmo processo, assim que eu posso fazer para eliminar, né,
os valores numéricos, eu posso também utilizar para eliminar as incógnitas. Para Ju, como assim? Se eu eliminar esses 3x, por exemplo, por que escolher eliminar os 3x? Porque eu quero encontrar o valor de 1x. Então, eu vou aos poucos realizando processos nos dois membros, certo? Que vá, de alguma forma, no final, me fazer encontrar o valor de apenas 1x. Então, eu vou eliminando pouco a pouco, né, de cada lado. E lembrando que sempre eu preciso fazer a mesma coisa nos dois lados. Então, se eu elimino 3x deste membro, eu preciso eliminar também 3x desse membro, ficando agora apenas 2x igual a 240. A partir desse momento, 2x é igual a 240. Para eu encontrar o valor de x, basta que eu divida no meio. Se eu dividir no meio, eu terei apenas 1x. Então, se eu dividir esse total no meio, eu terei o valor de 1x, que é 120 gramas. Então, para esta situação, 1x vale 120 gramas. Observe que o processo da resolução está todo baseado em fazer operações, né, ao mesmo tempo nos dois membros, ok? Princípio de equivalência. Esses são os princípios de equivalência, como eu comentei há pouco. O que é que significa isso? Que quando a gente adiciona ou subtrai um mesmo número dos dois membros de uma igualdade, a gente sempre vai ter uma sentença que ainda é uma igualdade. Ou seja, se eu tenho x mais 5 igual a 15, e se eu, para encontrar o valor desse x, escolho eliminar 5 de cada membro, a minha igualdade se mantém. Eu vou continuar com essa minha igualdade e eu vou encontrar o valor de x, ok? Então, neste caso, x é igual a 10. Eu sei que muita gente intuitivamente olha para essa equação e diz, prof, eu já sei que o x é 10 aqui. Não preciso fazer esse processo, de ir diminuindo de cada membro. Galera, essa ideia é apenas para que vocês entendam passo a passo para a resolução da equação, tá? E a gente vai ver isso de outras formas também em outros vídeos, ok? Aí a solução, ou raiz dessa equação, é o 10. Vamos ver outra situação aqui, ó. A menos 12 igual a 20. Então, quando eu digo A menos 12 igual a 20, eu quero saber quem é o valor de A, que subtraído 12 é igual a 20. Então, utilizando este princípio de equivalência para resolver, eu quero encontrar o valor de A. Então, para encontrar o valor de A, eu preciso deixar ele isolado no primeiro membro. E para isolar essa letra A do primeiro membro, eu preciso fazer com que esse menos 12 vá embora. Para ver como é que eu posso fazer com que esse menos 12 vá embora? Se por acaso eu resolver acrescentar 12. Para Ju, por que acrescentar 12? Porque neste caso aqui, gente, o 12 ele é negativo, é menos 12. Então, para que ele vá embora, para que ele suma, para que ele zere, eu preciso adicionar 12. Quando eu adiciono 12 desse lado, o que é que vai acontecer ali? Menos 12 mais 12, zero. Então, o meu 12, que era o meu problema, sumiu do primeiro membro. Só que aí, consequentemente, eu preciso também adicionar 12 no outro membro, porque é isso que diz o princípio da equivalência, certo? Dessa forma, então, o valor desconhecido aí é igual a 32. Vamos ver outros exemplos agora pensando no princípio multiplicativo. Primeiro falamos do princípio aditivo. O que é que quer dizer isso? Que quando a gente adiciona ou subtrai o mesmo valor dos dois membros, a igualdade se mantém. E também vale para a multiplicação. Quando a gente multiplica ou divide o mesmo número, que não seja zero, dos dois membros, obtém-se uma nova sentença que ainda é uma igualdade. Veja essa situação, 2x mais 5 igual a 15. Muita gente sempre pergunta para a Ju, como é que eu vou saber quem eu tenho que eliminar, quem eu tenho que acrescentar, como é que eu tenho que identificar isso? Gente, o nosso intuito é encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, a gente sempre pensa em isolar esse x, em deixar ele sozinho, certo? Então, se eu quero deixar ele sozinho, neste caso, a primeira coisa que eu vou pensar é em tirar esse 5 daqui. Como que eu faço para tirar esse 5 daqui? Se eu tenho mais 5, ou seja, se eu diminuir 5, vai sumir com esse 5 deste lado, e aí eu preciso diminuir 5 do outro lado também. Muitas vezes, nesse processo, é o que a maioria dos professores chamam de passar para o outro lado. No caso, o tirar o 5 daqui é como se eu estivesse tirando o 5 daqui, e é por isso que muita gente utiliza o termo de passar para o outro lado. É como se no outro lado, esse valor aparecesse com a ideia de subtração. Então, esta equação 2x mais 5 igual a 15, ela é equivalente à equação 2x igual a 10. Ela representa a mesma situação, só que com outro aspecto, ok? E aí, agora, utilizando o princípio multiplicativo, eu quero encontrar o valor de 1x. Para encontrar o valor de 1x, eu posso pensar na ideia de dividir os dois membros pelo mesmo valor.
Então, se eu divido 2x por 2, eu vou encontrar apenas um x. E quando eu divido 10 por 2, eu encontro x igual a 5. Ok, galera? Outro exemplo aqui, se eu falo, né, de um número x dividido por 8 igual a 20, então, mais uma vez, muita gente pergunta para a Ju, como é que eu vou saber quem é o número que eu tenho que dividir e multiplicar? Galera, a gente quer encontrar x, então a gente precisa deixar ele sozinho. O x é um cara solitário mesmo. Então, para deixar o x solitário, eu preciso fazer com que esse 8 saia daqui. E o que é que eu posso fazer para que esse 8 vá embora? Por exemplo, se eu escolho, né, se eu penso, na verdade, na ideia de multiplicar por 8. Para Ju, por que eu multiplicar por 8? Porque se eu tenho x sobre 8 e eu multiplico por 8, observe o que é que acontece. A gente vai poder cancelar aquele 8 com 8. Então, né, claro que se eu multiplico de um lado, eu preciso multiplicar do outro. Ok? Então, aí a minha equação fica x igual a 160. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos resolver esta última situação aí. Então, se eu tenho uma equação como essa e eu quero encontrar o valor de n, quem é este valor de n desconhecido nesta equação? Então, vamos lá utilizar os princípios da igualdade para resolver, certo? Lembrando sempre, eu quero encontrar o valor de n, então a minha primeira ideia é deixar esse n sozinho aqui do lado de cá. Então, eu vou tirando aos poucos as coisas deste membro, certo, galera? Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui é eliminar esse 10 daqui. Para eu tirar esse 10 daqui, eu subtraio 10 desse lado. Então, aqui vai zerar este valor. E aí, consequentemente, eu preciso subtrair 10 do outro lado também. Então, eu vou chegar numa equação equivalente, que é 3n igual a 81. Agora, eu tenho que 3 vezes um valor é igual a 81. Muita gente pode usar aquela sacada e dizer para Ju, vou usar a operação inversa, está errado? Não, jogue duro. Mas, utilizando o princípio aí, né, de equivalência, a gente pode pensar também que é só eu multiplicar os dois membros por 1/3. Para a Ju, eu poderia dividir os dois membros por 3? Sim. Observe que dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Então, se eu escolho multiplicar por 1/3, é a mesma coisa que dividir por 3. E aí eu encontro, então, o valor de n. 3n dividido por 3 é n, 81 dividido por 3, n igual a 27. Ok, galera? Então, n é a solução ou raiz dessa equação, certo? Para finalizar aí, vamos fazer mais um exemplo. Eu sei que eu tinha falado de finalizar já no outro, mas eu vou terminar apenas com este. Y sobre 2 menos 5 igual a 11. Então, eu quero deixar o y sozinho do lado de lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito aqui de sumir com esse menos 5. E para eu sumir com esse menos 5, o que é que eu faço? Adiciono 5 de um lado, consequentemente eu preciso adicionar 5 do outro. É daí que vem aquela ideia. Ah, para Ju, então eu passei o menos 5 para o outro lado? Na verdade, você não passou, né? Muita gente utiliza esse princípio, você não passou. Você adicionou 5 desse lado, então você sumiu com esse valor menos 5 daqui, e aí por isso que ele apareceu do lado de cá, certo? Este que é o raciocínio, tá bom? Então, y sobre 2 ele é igual a 16. Essa equação y sobre 2 igual a 16, ela é equivalente à equação y sobre 2 menos 5 igual a 11, certo? E aí agora que eu tenho y sobre 2, eu quero saber quem é o número, né, que dividido por 2 dá 16. Eu sei que muita gente de cabeça consegue utilizar esse raciocínio, mas aí agora o que é que a gente faz para entender isso, né? Eu quero tirar este 2 daqui, o que é que eu posso fazer para que esse 2 saia daqui? Basta que eu multiplique por 2. Ficou meio claro aqui, né? Mas dá para ver que eu estou multiplicando por 2 desse lado e multiplicando por 2 do outro lado. Nesse lado, quando eu multiplicar por 2, ela vai cancelar, simplificar. Então, fica apenas y igual a 32. Então, isso é a solução ou raiz desta equação. Ok, galera? Por hoje o vídeo acaba por aqui. Em breve posto mais vídeos sobre equações. Espero que tenham entendido. Comente se você gostou, curta. Valeu!